fica só mesmo a questão de botar uma pressãozinha na UEFA, porque realmente, cara, os dirigentes ali da UEFA, da FIFA, os caras também não são flor que cheire, né, mano? Os caras são puta gananciosos. Eu acho que a premiação é muito baixa pelo tanto de dinheiro que é envolvido, né? Eu acho que poderia ter uma divisão melhor aí de grana para esses clubes, né? E aí agora, tanto é que eles se coçaram, eles vão aumentar em mais 4, vai surgir mais vagas aí, né? Então a gente pode ter até na Inglaterra um top 5 aí entrando na fase de grupo, né, da Champions League. Então eu acho que foi mais para meter uma pressão, né? Mais para meter uma pressão mesmo do que qualquer outra coisa. A gente sabia que isso não ia sair do papel, e como o vovô falou, a realidade na Europa em relação ao futebol é outra. Tu pega a Inglaterra, mano, os caras têm até 6ª, 7ª divisão lá, todo mundo quer jogar um futebol competitivo, né? E tu vê que os times têm muita tradição, é outra pegada lá, né? Então, por isso que a gente viu que os torcedores foram com tudo lá para cima, o Chelsea, né? O torcedor do Liverpool também, parece que foram, né? Mais pouco. E fizeram a diferença, né? Cara, fora essa pressão na UEFA, né? Primeiro, trazendo aí o pessoal que está assistindo, a gente estava discutindo no off, até seguiu aqui o papo, galera. Primeiramente, boa noite, né? Edrei, boa noite, Carlinho, grande vovô blogueiro. E a ideia desse pós-jogo, desse jogo medonho, né? Que vou trazendo já minha opinião do jogo. Não gostei nem um pouco do futebol que a gente apresentou. Acho que foi uma das piores partidas que eu vi do Chelsea dos últimos, cara, talvez até de 2021, tá? Posso estar falando uma bobagem até mesmo do que do jogo contra o que a gente tomou uma goleada de 5, né? Mas hoje foi feio o negócio. E o ponto positivo que a gente traz para hoje, acho que foi essa manifestação da torcida do Chelsea, botando essa pressão na diretoria que a gente pule fora dessa Superliga, né? Então, galera, a ideia, o Edrei já trouxe um ponto que ele traz de visão, né, do que seria benéfico para o Chelsea estar nessa Superliga, ou que trouxe de benéfico toda essa movimentação, né? Até uma coisa que eu queria saber também do vovô, entrando um pouquinho mais no âmbito do jogo, né? Se a manifestação da torcida do Chelsea ali, esses 45 minutos que os jogadores ficaram no ônibus e não pôde descer, se isso atrapalhou o desempenho dentro do campo, né? Depois a gente pode até entrar nesse argumento, né? Mas você vê algo, Carlinhos, aí de positivo nesse barulho que teve de domingo até hoje, dessa criação dessa Superliga, ou se o Chelsea realmente fosse em frente, o que poderia trazer de positivo, pode ser a curto, a médio, a longo prazo? É meio complicado porque é muito extenso esse papo, né? Mas basicamente a gente acreditava, acho que todo mundo acreditava que isso rola desde o início da década, né? Esse papo de fazer uma Champions League mais atrativa e os clubes maiores no momento, né, financeiramente, já estavam, pelo menos, e as últimas 5 temporadas já estavam fazendo isso, mas parecia ser muito mais uma competição para barganhar a UEFA, para, né, contornar situações econômicas com relação à Champions. Quero fazer um paralelo, nada a ver, mas eu acho que faz sentido. Aqui no Brasil, hoje, a competição que mais rende grana é o BBB. O BBB esse ano, 2021, ele começou... Antes dele começar, ele já tinha faturado 500, meio bilhão. Imagina quanto fez até agora, de coisa extra. E o prêmio é só de 1,5 milhão. É 1,5 milhão há pouco tempo. Aí eu vi muita gente discutindo, porque esse ano desde o ano passado, eu tô assistindo bastante BBB. Eu tô começando até profissionalmente, eu tô com tanto de BBB agora. Mas é uma discussão que o pessoal fala, pô, o BBB tá meio chato, do BBB né, 22, hein, pessoal? Já vamos escrever já. Tem uma discussão, pô, mas o fulano tá se escondendo do jogo, do BBB. Se fosse, põe 10 milhões aí de prêmio para ver se o pessoal não ia brigar um com o outro lá, para ver se não ia gerar mais jogo. Mas eu acho que, claro, isso é guardar devidas proporções, não tem nada a ver, mas se fizer na conta do lápis, a premiação do BBB, que é uma coisa que está rendendo, antes de começar o programa já rendeu 500 milhões,
tipo, é muito desproporcional o prêmio de quem venceu e do que é arrecadado. Eu acho que, guardar a devida proporção, tirando a brincadeira, é o que a UEFA vem fazendo há muito tempo. As premiações hoje são desproporcionais com, por exemplo, o valor de salário de elenco anual e valor de contratações também. Hoje, para ganhar entre aspas, para contratar um Neymar com o preço que é cheio que ele foi pro PSG, tinha que ganhar, sei lá, o prêmio de 4, 5 Champions seguidas. Tudo bem que o valor dele também era um absurdo, mas agora, tirando toda essa questão financeira, a própria Premier League, eu acho que o Vovô acompanhou isso de perto, a Premier League meio que nasceu disso também, dos clubes terem uma autonomia, enquanto não só distribuição de renda, até isso é uma das coisas mais legais da Premier League, né? O Leicester ganhou em 2015, 2016, se tornou um grande, né? Se tornou uma força. E ele proporcionou porque existiu uma equivalência financeira legal para poder você ser possível, né? E o que é mais criticado dessa competição da Super Europa League, eu acho que é um consenso, eu acredito para todo mundo aqui, que é essa falta de competitividade, né? Não ter um grupo fixo. Eu acho que se fosse a mesma iniciativa, batendo a UEFA, a FIFA, mas fosse, sei lá, fossem 30 clubes e que não existisse esse lance de clubes fixos, eu acho que seria muito mais interessante. Mas, assim, claramente dá para ver que é um que eles querem fazer, como rolou, como você falou, é um clube dos 13 que rolou no Brasil nos anos 80. É uma ideia. Uma panelinha mesmo, né? É uma panela. Uma panela elitizada, aí que não pega legal, né? Talvez, né, Carlinhos, a distribuição de valores, melhorar a premiação, porque essa conta não fecha, né? O quanto que é investido para ganhar a Champions, por quanto você vai ganhar de retorno, é o que você trouxe, cara. Talvez pro Chelsea, se o Chelsea ganhasse a Champions desse ano, ele não estaria nem perto do que ele investiu para ganhar. Teria que ganhar 3 seguidas, né? Acho que é isso, né? A conta, né? De investimento. Então, realmente. E, não é só, e às vezes a gente fala, acho que é até um costume que a gente tem de torcedor, e nem de torcedor, assim, até de jornalista, a gente pensa muito em dinheiro enquanto contratação. O Chelsea gastou nessa temporada 300 milhões de euros. Só que isso foi só em contratação. Eu tô dando. Né? Tem folha salarial, tem manutenção de estágio, enfim, uma grana muito grande movimentada. Claro que nada disso justifica essa panela, mas eu acho que isso é um reflexo de descontentamento dos clubes que já tinham, e claro, isso foi piorado depois das contas, né? No fim da temporada da temporada 19-20, que pegou pedacinhos, né, de pandemia, e essa agora, né, que está sendo uma temporada inteira ainda durante a pandemia, por mais que alguns países já estão melhorando a situação, mas enfim, até hoje pouquíssimos lugares têm torcida no estádio, e não é a mesma coisa, não é a mesma quantidade. Então todo mundo viu que até os super clubes com história estão sofrendo muito financeiramente. Eu acho que, inclusive, o Florentino Pérez, por mais canalha que ele seja, né, a gente não pode também acreditar em tudo que ele fala, mas ele falou uma verdade, que o Real Madrid sofreu pra caramba, não sei quantos milhões perdeu no ano pandêmico. E o Valladolid, e os times, sabe, os menores, todo mundo está sofrendo com isso. Ainda assim, não é uma justificativa para ter uma Super League do jeito que foi anunciado. Mas, foi feito, vai, né? Mas eu acho que seria interessante uma iniciativa de clubes por exemplo, a ECA, a associação, se fosse sabe, uma iniciativa do jogador, dos clubes,
para os clubes, assim como foi a Premier League nos anos 90, né? Que hoje é um exemplo de liga bem estruturada, mas eu não sei, aí eu queria até que o Vovô falasse para a gente como é que foi se teve uma aceitação, o início da Premier League, como é que foi lá, se achavam que ia acabar com o campeonato nacional, ia acabar com a tradição, que os clubes não tinham que se meter no campeonato, tinha que ser federação. Eu acho que é até uma dúvida que eu quero ter, né? Legal, se por acaso não só não esse campeonato role, provavelmente não vai rolar, mas possivelmente pode acontecer daqui aos próximos anos, próximas temporadas, algo semelhante, ou algo independente, ou que seja que tenha mais as mãos dos clubes. Pô, Vovô, se quiser falar um pouquinho aí sobre o início da Premier League pra gente, seria interessante. Bom, quando a Premier League iniciou, a aceitação aqui foi muito diferente do que está sendo a aceitação dessa suposta Super League. Por quê? Porque o futebol inglês pré-Premier League era muito pouco divulgado. Muito pouca gente fora da Inglaterra acompanhava o futebol inglês, era muito pouco interesse, não conseguiam trazer investimentos novos, tinha toda aquela coisa, aquele problema que teve com os hooligans, que afetou muito a imagem do futebol inglês na Europa. Então, quando a Premier League surgiu com essa ideia de criar uma Premier League, uma elite, né? Premier League, a elite dos clubes ingleses, ela foi muito bem recebida, mas o que foi mais recebido naquela época foi a reestruturação dos estádios. Então, a Premier League prometeu investir nos clubes, contando que os clubes fizessem a Stadia, né, os estádios, de acordo com um padrão internacional, coisa de cinema mesmo, que é o que você vê hoje em dia. Os estádios aqui da Premier League são estádios que, não somente estádios, mas segurança, a maneira deles vender ingresso, a organização que eles têm. Então, tudo isso é devido ao investimento do Barclays na época, né? Barclays Premier League, e outros investidores que se reuniram e falaram assim: a gente vai criar uma liga para trazer dinheiro para dentro do país, né? Não somente para a FA, mas se você consegue atrair uma família para o estádio, coisa que ninguém estava atraindo nos anos 80, né? Porque ninguém comprava camiseta, ninguém ia tomar, sabe, ia comprar um hot dog, ia trazer um moleque, ia levar para o shopping, comprar uma caneca, comprar um cachecol. Não existia isso, cara. O cara ia para assistir futebol e para dar porrada, ou para levar porrada. Tomar uma e sair na porrada. Tomar uma, né, encher a cara, cheirar um pouquinho, e a distração deles era dar porrada. Quer dizer, a liga pré-Premier League, futebol era para gente que ia lá para bagunçar, sabe, né? Futebol era secundário, porque o futebol aqui na Inglaterra era de tão, não vou dizer má qualidade, mas uma qualidade muito inferior à Itália na época, até propriamente a Espanha na época, devia ter uma melhor liga do que aqui. Então a Premier League deu certo porque ela investiu no país, ela investiu na liga, ela investiu nos clubes. Contrário dessa supostamente Super League, que seriam 12 times, né, jogando poker com notas de $100 e dando um tchau para o torcedor, porque realmente eles não iam precisar de torcedor, porque... né? Eu lembro que nos anos 90, vovô, eu tinha 10 anos ali e eu ia para casa do meu tio e ele tinha TV já na época, TV a cabo, e passava na Band e tal, o campeonato italiano. E, cara, o campeonato italiano é como a Premier League hoje, cara. Era um sucesso aqui no Brasil, entendeu? Aí era falado de campeonato inglês, todo mundo, é só chuveirinho, jogo feio, e foi crescendo, né? E, cara, então, nos anos 2000, os caras tomaram conta do negócio e, né? Eu no Brasil, eu cresci vendo o campeonato italiano. Isso. Porque na época o campeonato italiano era o máximo, era o mais
badalado da Europa, na minha época, né, de moleque. E hoje em dia a Premier League está anos mil do campeonato italiano. O campeonato italiano ainda era forte, só que daí teve aquele escândalo dos árbitros lá, né? E aí a Juventus foi lá para a terceira divisão, né? Os times rebaixados perderam o título, o Milan perdeu o título, ficou para a Inter, né? E foi uma confusão geral, e isso até ajudou os 4 grandes da Inglaterra sempre estar figurando no top 4 da Champions, né? Vocês lembram ali nos anos 2000 que, cara, era Chelsea, Manchester United, Liverpool, Arsenal, os caras sempre estavam batendo ali, mano. Teve semifinal teve semifinal exatamente que foram 3 ingleses e 1 espanhol só. Então, isso também contribuiu, né, para os clubes ingleses ter esse salto ali, né? Essa quebrada da Itália. Mas pelo que o Vovô trouxe, passou principalmente por essa reestruturação, né, da Premier League, do que foi a ideia da Premier League e colocar em prática, né? Então, assim, o que a gente tá tirando de conclusão aqui, galera, dessa discussão, e depois eu quero que o Vovô entre, que aí já falando com o coração, tá, Vovô? Que é algo que você trouxe muito ontem lá no Papo com o Cris, eu gostaria que você contasse aqui, cara, do que é para um torcedor o medo de ficar sem, porque ontem, eu tô sendo sincero aqui, vou focar, tô aliviado, porque eu tava com medo de que o Chelsea não disputava mais a UEFA Champions League de coração do que eu poderia trazer, né? Mas o que a gente chegou aqui na conclusão, pessoal, que a única coisa que poderia ser benéfica, né, dessa criação da Superliga é essa reestruturação financeira para os próprios clubes começar a ter mais grana para fazer investimento para melhorar um campeonato, né? É claro que do jeito que o Carlinhos trouxe ali é real, né, cara? Não fazendo um clube dos 13, né? O clube do bolinho, uma panela. Só a gente tem dinheiro, o resto que se foda. Não, aí não iria funcionar, né? Mas talvez dividindo essa fatia do bolo em melhores pedaços para cada time, acho que funcionaria bem, né? Essa verba que tá com a UEFA hoje, né? Que a detentora de tudo é a UEFA. É isso mesmo, pessoal? Tem algo que diferente que essa Superliga poderia trazer de benéfica para os clubes? Só questão financeira mesmo, e olhe lá, seria uma coisa assim, um tiro no escuro, né? Porque hoje, se o Chelsea ele chega nos 4 primeiros, né, da Premier League, ele tá na final da FA Cup e ele tá na semifinal da Champions League, cara, o retorno financeiro é muito grande. Só não é maior porque a gente está na pandemia e aí acaba perdendo um pouquinho do público ali, né? E visitantes e tal, né? Se bem que a gente sabe também que hoje 99,9% ali é que nem o Vovô, né? É um cara que paga todo mês o carnezinho, independente de pandemia ou não, né? Então, mas afetou, né? Se você pega lá o Barcelona, eles lucravam muito com o turismo, né, cara? Então isso deu uma quebrada nos caras, né? O Vovô, ele não pagou esse mês o carnê para comprar as costelas lá que ele colocou para a sala. Cara, cada pedaço bonito que eu quase mordia a tela do celular. Eu já contei essa história da costela pro Cris, eu vou contar para vocês, porque é a única razão, porque o pessoal, eu até recebi mensagem no WhatsApp, o Chelsea tá desmoronando e você aí comendo, bicho. Eu destruí o jardim hoje. Se eu não comer na segunda-feira, essa porra vai estragar. Eu não vou deixar a costela estragar, porra. Então, eu vou ter que queimar essa carne hoje. Carlinhos, você viu as peças do Vovô que ele botou passar, cara, que ele mandou no grupo? Você chegou a ver lá, Carlinhos? Se o Carlinhos tá escutando. Pô, eu acabei não vendo. Ainda bem que... Vai lá no meu Facebook, que você vê lá. Eu botei umas fotos lá. Era umas carnes em 3 andares, Carlinhos. Que tá louco, viu? Carlinhos, então é isso, né, cara? Só retorno financeiro mesmo e distribuição. Fora isso, mais algo aí pra gente acrescentar antes do Vovô mandar ver na ideia dele aqui do que seria essa Superliga e o que seria de tristeza pro torcedor? Sabe, esse me lembrou uma coisa também, é que aqui no Brasil existe uma tentativa disso, que eu achei muito melhor, inclusive, só que faltou o inverso. Faltou coragem dos times grandes, que era aquela iniciativa da Primeira Liga. A Primeira Liga, ela era muito confusa, não sei se vocês lembram, acho que foi só o Londrina que ganhou em 2017, 2016. Lembro. Era uma bagunça gigantesca. Mas era uma iniciativa legal, porque tinha um molde da própria Premier League, assim, de distribuição de renda,
Só que ele foi mal estruturado enquanto o campeonato não funcionou, o calendário ele bateu, se eu não me engano, foi no meio da Copa, das primeiras fases da Copa do Brasil, estaduais, eu acho que preliminares da Libertadores também. Acabou que eu lembro que teve uma coisa que foi marcante, era que teve um Grenal, se eu não me engano, Grenal um Fla-Flu, ou então era um clássico carioca. Aí nos estaduais os times grandes jogaram com os times titulares e na Primeira Liga eles jogaram com os times reservas. Eu acho que faltou isso, que na verdade, diferente da Superliga, a Primeira Liga no Brasil teve uma iniciativa boa. Inclusive, ele era uma chateação desses clubes menores desse Centro-Sul, porque no futebol brasileiro ele é muito centralizado, né? Entre Centro-Sul, só que tem muitos times, ó. Você torce para o Guarani, que é um desses times também que está na região do Brasil, que é o futebol mais próspero, mas já não está mais na elite, está brigando para subir. E a Primeira Liga era justamente isso, dar um subsídio financeiro e um aporte de acordo com o mérito esportivo. Acabou não funcionando, e os times grandes, eu acho que faltou isso, faltou um Flamengo, um Palmeiras. Por exemplo, teve esse Grenal aí, esse clássico aí, carioca. Se jogassem com o time reserva nos estaduais e jogassem com os titulares na Primeira Liga, ia ser uma resposta. O que, infelizmente, eu acho que não vai acontecer tão cedo algo assim no Brasil. Outro até barulho desse, né? Vai demorar. Mas pelo menos, agora, falando sobre o Brasil, a gente deu uma melhorada muito boa nisso. Os times grandes e os que caíram, os mais tradicionais que caíram, estão reclamando, né? Porque estão recebendo bem menos do que eles recebiam. Mas agora está uma coisa muito mais justa. Então, acho que até vamos falar, às vezes, das coisas boas que acontecem no futebol brasileiro. E eu acho que isso está legal. Claro que vascaínos, cruzeirenses não estão tão felizes, porque era bate e volta, né? A gente recebia mesma injeção financeira de TV, não era mesmo, mas era tão grande quanto os times que subiam quando eles desciam. Agora eles estão sentindo baque. O Cruzeiro, no ano passado, sentiu baque. O Vasco, o Botafogo... O Botafogo também vai sentir. Bom pro meu público que vai brigar com força igual para subir mais uma vez. O vovô. Oi. Cara, conta aí pra gente, como é que você se sentiu ontem? O Cris chegou, antes, só dando um alô aqui pro pessoal. Fãs de História FC, em 2008 teve os 4 na semi. Cara, eu acho que foi os 4 nas quartas. Não, foram 3. Foi Chelsea... Os 3 na semi, né? Chelsea, Liverpool, United e Barcelona, se não me engano. Então, mas acho que nas quartas de finais estavam os 4, se eu não me engano. Eu não tenho certeza disso. Mas se eu não me engano, é isso daí. Pode ser. E o United ganha do Barça, né? Na semi, e o Chelsea chega contra o do Liverpool. Foi um jogaço. Foi aquele 4x4? 4x4. Um baita jogo mesmo, cara. O Cristiano chegou também aqui. Salve, Cris. Vovô, cara, mais aliviado, né? Parou. Hoje, depois da resposta, você não fumou nem um cigarrinho mais agora, tá tranquilo, né? Conta aí pra gente, cara, como é que foi essa tensão antes da gente entrar no jogo. Pessoal, quem tá acompanhando, a gente ia fazer um pós-jogo, já tava armado aqui, mas o jogo foi tão ruim que a gente prefere falar um pouco mais de tempo aqui sobre essa mudança, né? Sobre esse show que a torcida do Chelsea deu de botar pressão e o Chelsea sair dessa Superliga, tá? Depois a gente entra no jogo aí no pós-jogo. Manda aí, vovô. Então, ontem lá com o Cris, agradecer ao Cris aí pela oportunidade de aparecer no programa dele para esclarecer alguns pontos que eu estava vendo muita besteira sendo escrita nos grupos de WhatsApp e falado na social media em geral. Então, ontem eu estava muito chateado, eu quase chorei de raiva no programa, fiquei muito emocionado mesmo, porque para uma pessoa como eu, que estou aqui há 38 anos, 36 anos, indo a todos os jogos do Chelsea. Então, se você pega de 86 até 2005,
e você vê a trajetória do Chelsea devagarinho, um pouquinho aqui, outro pouquinho aqui, até que em 2005 a gente ganha a Premier League. Pô, aquele dia para mim foi sensacional. Foi assim uma coisa incrível. Classificando para Champions, cacete 4, estamos na Europa, porra. Um torcedor do Chelsea que vem lá dos anos 70, 60, né? 80, e chegar nos anos 2000 e falou assim, a gente está na Champions. Se você falasse isso para um cara lá nos anos 80, ele te matava de porrada. Falou assim, você tá louco. Verdade, cara, não estou mentindo. Não, imagina, cara, imagina o que era. E depois das sacanagens de 2008, que a gente perdeu nos pênaltis para o Manchester United, depois de todas aquelas roubalheiras contra diversos jogos contra o Barcelona, depois daquelas, sabe, aquela roubalheira contra o próprio jogo do Liverpool, que a bola entrou, disseram que não entrou, e aquela confusão toda com o Mourinho e com o pessoal lá do Liverpool. Sabe, foram tantas injustiças. Depois daquela falta de caráter, daquela falta de vergonha do Galvão Bueno, naquele Chelsea-Barcelona, onde que já estava dando quando o Terry foi embora, que o Galvão Bueno falou que ia tomar chocolate, que não sei o quê. Se prepara que lá veio o chocolate, vovô. Exato. Para um cara falar isso, e eu estava no estádio aquele dia, e estava no estádio em 2008 contra o Manchester United, e isso, normalmente eu desligo da mídia, eu não ponho cuidado. Mas eu tenho que fazer um ponto de referência aqui. Quando a gente ganhou do Barcelona naquele jogo, que o Ramírez deu aquele balãozinho lindo lá, eu sentei no estádio por meia hora, 40 minutos, sozinho, chorando. Eu nunca chorei, eu devo ter chorado tanto assim quando nasceu meus filhos. Isso, eu comparo essa emoção de ganhar do Barcelona, não de ganhar a final eu morri 5 vezes, mas isso aí é outra história. Na semifinal, a gente ganhar de um time que é filhinho da UEFA, protegido da UEFA, sabe? Sempre teve aquela coisa lá, o jogo termina em 45 minutos, para eles termina em 1 hora se eles estão perdendo. Ou seja, até eles conseguirem empatar, o jogo não acaba. Então toda aquela emoção, toda aquela, sabe, aquela angústia, aquela ânsia, veio à tona naquele jogo para mim. Quando a gente ganhou a final, cara, eu devo ter tido uns 50 infartos ali no campo. Quando o Robben bateu aquele pênalti que o Peter Cech salvou, eu acho que eu já tinha tido meu 3º ou 4º infarto dentro do campo de Munique, lá no Bayern Munique. Agora, para o time chegar no domingo. Vovô, só uma pergunta aqui, que o pessoal. Quantos cigarros foi naquele jogo, vovô? Quantos maços? Acho que foi uns 3 maços de cigarro. Olha, quando eu li o statement que o clube mandou para mim, pessoal, no e-mail, e colocou o mesmo statement na página do Chelsea, dizendo que a partir de hoje o clube não está mais na Champions League, blá, 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 vamos criar uma Super League. Cara, eu fiquei com tanto ódio, porque a Champions League é parte da minha, sabe, da minha história, é parte do que é o vovô, é parte do que é o Chelsea. O Chelsea lutou muitos e muitos anos, o Chelsea quebrou 3 vezes na sua história, sabe? Então, para um time que era um West Brompton da vida virar o que é o Chelsea hoje, a gente deve muito a luta de todos os treinadores, todos os jogadores, toda a comissão técnica, toda uma equipe atrás que trouxe o Chelsea para onde o Chelsea está hoje. E para você pegar esse Chelsea que está hoje numa semifinal de Champions League contra o Real Madrid, que a gente tem um histórico excelente contra o Real Madrid em finais e semifinais de Copa, tá? A gente não joga com o Real Madrid já faz 20 anos, daí para mais, né? E você pegar isso e amassar com a mão e falar assim, ó, lixo. Acabou. E a gente entrar numa liga, suposta liga, que não vale absolutamente nada. Que a gente joga os mesmos times todo ano. Né? Ping-pong, ping-pong. É como você estiver casado com uma mulher por 30 anos. Os primeiros 5 você está em lua de mel, depois dos 5 você já começa a mandar pro caralho. Falar baixinho aqui, porque deixa minha mulher ouvir isso, não pode assistir esse jogo, essa resenha, não.
Então, ontem no programa do Cris, eu estava tentando manter minha calma, eu estava tentando explicar bonitinho, e esse ponto. Na verdade, eu estava querendo todo mundo, sabe, eu queria apagar e ir embora, botar a cabeça embaixo do travesseiro e não acordar até que isso fosse desmentido. Graças a Deus, e o poder da torcida. Olha o que é a torcida do Chelsea, cara. Olha o que a coisa linda que é a nossa torcida. Foi bonito demais mesmo. Do domingo para hoje, são 2 dias, ontem, né? De ontem para hoje, eu recebi mais ou menos, estava falando com você no off, mais ou menos umas 1.800 mensagens de torcedor do Chelsea aqui. Fora o WhatsApp aí dá mais de 10 mil, né? Dos grupos aí do Brasil. Mas aqui, cara, dos torcedores, cadê você? Vem. E eu tava aqui tirando terra do jardim, eu falei assim, não, eu tô aqui fazendo jardinagem. Não vou responder ninguém, cara. Eu tô aqui fazendo jardinagem, eu falei assim, porra, tu tá velho, vovô, já tá velho, fazendo jardinagem, vai cuidar dos gatos. e quando eu comecei a assistir o jogo e vi aquelas imagens na Sky News e até na mesma ESPN, depois eu voltei pro canal inglês, cara, aquilo me deu uma emoção tão grande. Eu falei assim, eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho daqui, ó. Cadê essa porra? Aqui, ó. Eu tenho orgulho dessa estrelinha aqui, porque essa estrelinha aqui, ó, me custou dinheiro, me custou meu tempo, me custou meu coração, me custou prisão para chegar onde eu cheguei com essa puta cruz aqui, ó. Estrelinha aqui, ó. E não é diretoria nenhuma que vai tirar isso de mim, não, porque o torcedor fala mais alto. Show de bola, vovô. Porra, já falei demais. Aqui é sensacional, cara. Cris, cara, vendo o vovô falar assim, cara, eu até me emociono também. Esses dias, cara, eu tava olhando de uma câmera diferente, os torcedores filmando a final. Cara, não tem como, cara. Eu acabei chorando porque... Você viu os pênaltis, Edrei, que eu mandei no grupo? Pênaltis ali, cara, foi muito foda, né? Os caras filmando os jogadores entrando, sabe? Os torcedores do Chelsea filmando, tem no YouTube, até deixei salvo aqui. Né? Eu também, eu peguei quando saiu essa... Não, e aí eu tava dizendo, Felipe, cara, eu comecei a torcer pro Chelsea em 2003, quando eu assisti Chelsea e Mônaco, cara. Eu comecei a jogar no Pro Evolution, gostei do Chelsea e pensei, pô, vou começar a torcer para esse time porque eu tô vendo que, pô, é um time que, sabe, tem uma identidade, tem uma história, né? E comecei a torcer pro Chelsea ali em 2003 pela Champions League, né, como o Vovô falou. E, cara, eu perdi alguns jogos do campeonato inglês. Na época não tinha jogo da FA Cup na televisão, Carling Cup muito menos, que era a antiga Carling Cup, né? E jogos da UEFA, cara, eu vou até contar uma história para vocês que algumas vezes eu peguei atestado na empresa, cara, dente, coisa para poder assistir. Sério? Falava, ó, tô com dor de dente, preciso arrancar um dente para poder assistir o jogo do Chelsea, cara. E na Champions League, os caras vêm querer acabar com tudo agora. E é como o vovô falou, cara, isso é que o vovô ainda esqueceu da Internazionale de Milão, em 2009, 2010, que a gente foi roubado também. Então, a gente passar por tudo isso, cara, né? E, enfim, eu acho que os deuses do futebol, sempre digo isso, foram justos e deram esse título para Drogba, para Ashley Cole, para Sek, para Terry, né? Para Lampard, para essa turma que estava desde do início ali, cara. Eu acho que se essa geração sai sem o título da Champions, cara, porra, seria sabe, olhar para trás, seria muito cruel, cara. Então os caras fizeram por merecer, e o vovô mais ainda que tava lá, né, cara, imagina, e agora os caras vinham querer acabar com tudo isso aí, cara, pô, foi uma porrada mesmo na boca. Ainda bem, graças a Deus, como o vovô falou, acabou, né, saíram fora. Não, Andrei, só para completar isso aí, tirar toda essa história, toda essa coisa para uma Copa, para uma liga que não vale absolutamente nada. Ou seja, a única razão para que tirar, você tem um torneio que é reconhecido. Exato, é dinheiro, é ganância, é um tapa na cara do torcedor que gosta de futebol, né? Torcedor em geral agora, estou falando torcedor mundial. O cara pode estar sentado lá na Indonésia, né? E ele assiste. Ele assiste porque ele gosta. Ele não sabe quem que é Ashley Cole, ele não sabe quem é Peter. Ele está lá assistindo, né? Tem um cara lá assistindo
8ª divisão do campeonato chinês, mas ele está lá assistindo porque ele gosta. Então, quando aparece uma Champions League, o cara gosta, ele assiste. Esses caras que vê Guarani Ferroviária, 9h30 da noite, vovô. Exato. Ontem eu fiquei acordado até 4 horas da manhã aqui assistindo Palmeiras e Botafogo, aquele jogo horrível. E eu fiquei aqui até 4 horas da manhã perdendo meu sono. Para quê? Porque eu gosto do futebol. Então, porque o futebol é competitivo. Essa é a palavra correta. Competição. Você tem um prêmio para chegar, você tem um troféu reconhecido. Então, para que eu vou gastar meu dinheiro se é para ver... Chega lá, o cara levanta uma copa que eu posso ir aqui na loja e comprar um troféuzinho e colocar na minha estante. O que eu achei bem legal você falando ontem, vovô, até pro Andrei e Carlinhos, acho que talvez não tiver a oportunidade de acompanhar no canal do Cris, da Chelsea Fan BH, foi, cara, não adianta falar só para ir para Itália, ir para Barcelona, eu já conheço essas porra toda, eu quero ir ver um jogo na Suíça, exato. Na Hungria, quero ir na Ucrânia, na Croácia, né? Eu quero pegar um Red Star. Eu quero ir para jogo onde os caras gostam mesmo e gostam de futebol e vivem o futebol. Dortmund, eu quero ir para aqueles cantos que... Pô, o futebol me levou para o Azerbaijão, cara. O futebol me levou para Baku 2 vezes, uma contra o Qarabag na Qualify e outra contra o Arsenal numa final. E a gente entubou o Arsenal numa final de Europa League em Azerbaijão. Você sabe o sufoco que eu tive que fazer para chegar em Azerbaijão? Vocês não têm ideia. E para você, Abramovich, e para você, o dono do Madrid, que eu nem sei o nome lá, e para você, os donos dos 2 Milão, ninguém tira isso aqui da minha... Boa, vovô. Boa, cara. É sensacional. Eu tô feliz também que saiu, velho. Agora, essa foi, acho que a notícia boa de hoje, né? Que acabou isso daí. Agora a gente tem que entrar aí nos últimos 20 minutos. A gente teve uma outra notícia boa também. Manda, que os adversários também fizeram rodadas horríveis. A gente deu essa sorte também. Foi a outra, né? Agora eu tenho uma notícia ruim aqui, ó, que o vovô falou do 30 anos de casado, e eu falei que a minha esposa não ia ouvir, mas ela tá assistindo o programa, ó. Pois é, já tô aqui. Desculpa, até a emoção falou mais alto ali, ó. Foi um mau exemplo. Eu já tô fora do Brasil. Carlinhos gosta, cara do Carlinhos. Dancei nessa, durmo no sofá, vovô, obrigado. Vai ter que pagar 5 cervejas quando eu for aí, viu? Sossegado, aquela carne lá tá te esperando, tem uns pedaços congelados aqui ainda, tá te esperando quando tu chegar. Vambora. Aqui, ó, fãs de História FC é o Lucas Silva, cara, grande Lucas aí que acompanha o canal com a gente, colaborador também, salve Lucas. Cara, valeu aí por acompanhar. O Cris também tá aqui, o vovô perguntou de quando a gente jogou com o Real, né? Valendo, vovô, foi 1-0, 1998, levantamos o caneco. Né? Esse jogo foi na semifinal, não é? E depois a gente pegou a final em Strasbourg. E depois 2016, mas aí é um amistoso. Esse é amistoso, esse não vale. Desculpa aí, pessoal, caiu aí, não sei o que deu, eu voltei, tá? Tranquilo, Andrei. Eduardo aqui mandando um salve nação, e a Letícia aqui dando uma risadinha, então parece que não tá tão brava assim. Também aqui o Lucas mandou bastante coisa. Pessoal, falando do jogo de hoje, tá? Para começar aqui, primeira coisa, esses 45 minutos que o time ficou ali no meio da torcida, o pessoal não queria deixar eles entrar, barulhando pra caramba. Acha que atrapalhou o desempenho pífio no jogo, pessoal? Tirou a concentração, como o Tuchel falou? Ou é uma muletinha aí para esse futebol que hoje a gente apresentou que foi trágico, né? Para não falar outra coisa que poderia ter ganho. O Carlinhos trouxe uma informação legal também, que todos na rodada patinou, né? Então ajudou, estamos ali entre os 4, né? Mas da bola. Um ponto fez a gente entrar no G4 para ver como a gente deu sorte. Assim, não era para ter empatado, mas deu uma sorte, fez um ponto e entrou pro G4, para ver como foi ruim a rodada da galera. Mas e aí, Carlinhos, o que você achou esses 45 minutos aí? Tirou a concentração, cara? Cara, como o Tuchel mesmo falou, né? As coletivas desde então não eram mais sobre futebol. Uhum. Então, eu acho que mexem, inevitavelmente. Só que não mexe ao ponto de... Acho que todo mundo ficou mexido. Não sei se eu acho que o mesmo poderia ter sido dito
eu acho que até disseram sobre o Liverpool ontem. O Liverpool ontem empatou, mas foi aquele. Eu acho que eles tinham que perder, assim, o Alisson salvou eles. O Eu Leeds acho que. jogou muita bola ontem também, né, cara? Eu acho que mexe um pouco, mas talvez seja até por conta de desatenção. Assim. Eu vi muita gente reclamando o jogo de volta contra o Porto. Eu até entendo, assim, uma falta de iniciativa e tal, mas diferentemente do 0-0 de hoje, foi uma derrota, na verdade, até esqueci que tinha sido uma derrota. Foi uma derrota que o Chelsea em nenhum momento sofreu nenhum perigo de ser desclassificado. Não E teve quando sofreu ameaça, gol, né, cara? 90 minutos sem assim, ameaça. faltou, claro, que faltou iniciativa, mas tinha uma proposta de jogo. Eu acho que o Tuchel talvez hoje tinha pensado em fazer uma coisa assim, fim de semana a gente vai ter um jogo importante, que é o jogo contra o adversário direto, que é o West Ham, e depois tem Champions. Aí bora segurar hoje, porque tem um adversário mais fraco, tentar fazer um lazerinho e tal. Eu acho que até porque a gente já viu o próprio Chelsea do Tuchel atacando mais, que jogo contra o Crystal Palace, que era um adversário não tão até mais qualificado que o Brighton, e o Chelsea não tomou conhecimento, ele foi para cima e tentou, pelo menos o primeiro, fez um primeiro tempo arrasador. Então condições tinha para isso. Eu acho que também foi o próprio Chelsea foi a campo para proposta de bora fazer um azerinho, que bora ninguém se machuca, a gente vai ter jogo importante daqui para frente, vai ter jogos mais importantes, e bora só fazer o resultado. Que não construiu nada, tiveram outros problemas. Vi gente falando da posicionamento do Mount, que ele já jogou recuado outras vezes também. Eu acho que não foi só a posição, mas sim que ele estava fazendo a função do Kanté e o Jorginho não é um jogador de marcação. Apesar dos últimos jogos ele ter melhorado defensivamente, ele não é esse jogador que vai, né, roubar a bola, vai atrás do adversário. Então, não foi necessariamente a posição do Mount, mas assim a falta de função, faltou uma função lá. E não sei, foi meio estranho. A gente deu só. Eu acho que no final das contas a gente deu sorte, porque no final do jogo o Brighton até tentou fazer um golzinho nas nossas saídas de bola. Eu acho que isso foi o mais estranho e assustador. Porque joga mal, não conseguir furar a barreira, acontece. Final de temporada, todo mundo tá cansado, tem uma maratona. Mas eu acho que o problema foram as chances do Brighton, que não eram bem chances construídas, eram erros de saída de bola. Exato. Time que se propõe a ter a bola é meio preocupante. Sim, eu até que vou para o Edrei, né? Pelo que você trouxe, Carlinhos. Pelo final do jogo, Edrei, o 0-0 ficou de bom tamanho, né? Eu como falei para ti, eu assisti os primeiros 45 minutos, depois eu precisei sair para buscar o meu filho e levar ele para cortar o cabelo. E eu tava acompanhando, tá? Enquanto ele tava cortando, eu tava acompanhando pelo celular ali, e eu até vi no grupo ali que o Kepa tava fazendo boas defesas, mas os primeiros 45 minutos, quando o Chelsea entrou com aquela formação, eu já tô ficando meio louco com o Tuchel, tá? Assim, por quê, cara? Que todo jogo com time pequeno, ele inventa alguma coisa diferente, ele põe um cara que não tem nada a ver com, como diz um amigo meu, com a perna da minhoca, tá? Eu achei totalmente errado ele colocar um Mount ali. A gente sabe que ali são 3 caras, meu. Jorginho, Kanté e Kovacic. Você não pode ficar mudando isso aí, entendeu? Botar o Zuma no meio também não gostei, tá? E lá na frente, lá na frente também não dá certo. A criança quer participar. Cadê? Olha lá, mostra na câmera que eles vazam. A criançada vaza, tá vendo? E assim, toda vida o Tuchel quer fazer algo diferente contra time pequeno, aí ou perde, acontece aquele 5-2 lá, que também veio com um time nada a ver, ou acontece, como já aconteceu, fica empatando com um time de meio da tabela para baixo, e aí tu vai ver, o cara ganhou do Manchester City esse final de semana, ganhou do Tottenham, ganhou do Liverpool, fez um bom jogo contra o Manchester United, ganhou 2 do Atlético de Madrid,
Então não dá para entender isso aí no Tuchel, viu? Ah, quer poupar o Azpilicueta? Pô, beleza. O Cris lá na lateral, lá na ala direita lá foi bem, beleza. Mas, poxa, ali no meio tu tem que ter a base, entendeu? Faz uma coisa, troca umas peças ou outra, mas não muda tanto o time assim. E eu acho que também essa questão da manifestação influenciou, né? A gente até já estava bravo com a ESPN, porque os caras anunciaram o jogo para 4 horas, deu 4 horas e nem o pré-jogo tinha. Eu pensei, o que está acontecendo, né? E aí depois a gente descobriu que foi atrasado 15 minutos. Então, cara, eu acho que o Thomas Tuchel ele tem que rever isso aí. Contra time pequeno, se bem que agora vai demorar um pouquinho para nós pegar um time pequeno de novo. Mas tu vai ver, agora, no final da temporada aí, que é só pedreira, ele vai botar força máxima e não vai inventar história, entendeu? A minha opinião é essa, cara. Talvez mexer menos ali, principalmente no setor de meio campo, né? Não dá. Ali, cara, são 3 pessoas. Talvez... Jorginho e Kanté. Talvez o Gilmore ali... Até o Gilmore era mais aceitável, mas deixa o Mount ali na frente, porque o Mount ali na frente tá criando... É o cara que faz a criação ali, entendeu? É o cara que faz o gol. Tu não pode deixar o teu cérebro lá para trás, entendeu? E aí hoje o Ziyech, né, como diz o vovô, a bela adormecida não fez nada de novo, né? Kai Havertz muito mal, todo mundo muito mal, cara, meu Deus. O Ziyech hoje teve um lance, cara, que não dá pra... Ele dominou com uma perna, foi dar um calcanhar, aí ele tocou na própria perna e quase caiu de cabeça no chão, né? Foi uma das coisas mais engraçadas assim, que eu vi de um jogador profissional fazer de bizarrice. Vovô, atrapalhou os 45 minutos e também aí, o que você achou da escalação inicial, cara? Por que a gente jogou tão mal? Vamos analisar o que passou de domingo para cá, tá? Domingo à noite, o Chelsea não teria necessidade nenhuma de classificar para o G4, porque estava na Super League. Já não estava mais na competição. Domingo a gente já não estava mais na competição. A gente já estava na Super League. Quer dizer, eu vou ganhar para quê? Não tenho mais chance de ganhar a Premier League. Eu não vou jogar Champions... Isso no domingo. Eu não vou jogar mais a Champions League. Para que me esforçar? Mentalidade do jogador, tá? Ontem, o Tuchel mesmo falou assim, ó, foi muito difícil da gente se concentrar e preparar para o jogo, porque toda a atenção foi voltada nessa Superliga, então o jogador também é ser humano, eles querem saber o que vai acontecer com a seleção dos caras, sabe? É muito difícil você se concentrar por uma partida dessa, por mais profissional que você seja, você recebe uma bomba dessa, desconcentra. Se desconcentra, eu, que sou um torcedor, que não apito nada, jogador tem muito mais a perder, porque, né? Seleção, diz o outro, eu não estou mais na Champions League, eu estou aqui, eu não estou aqui, eu estou ali, onde é que eu estou? Eu não estou em lugar nenhum. Aí que os caras chegam no estádio, né? Tenta chegar no estádio, se depara com 5, 6, 7 mil fãs ali, torcedores ali, gritando, né? Mercenário, que não sei o quê, que o clube é isso, que o clube é aquilo, que vocês acabaram com a Champions League, o jogador está escutando. Ele falou, pô, vou me pegar aqui, cacete, né? Se eu descer do ônibus aqui, os caras, vão querer me abraçar, vão querer arrancar a minha camisa, ou vão querer me dar porrada, eu não sei o que vai acontecer aqui. Tu acha que um time, com qualquer time, por isso que todo mundo tropeçou agora aí, tu acha que tem condição de ganhar alguma partida? O Brighton não tinha nada que perder, ele não tá nem aí. O Brighton tá lá para fazer o jogo dele. Eles seguraram, colocaram 2 linhas de 5, né? Como viu que o Chelsea não estava avançando, que o Chelsea estava meio bobeando, então eles avançaram na defesa deles, né? A gente vão marcar pressionando. O Chelsea tem aquele vício tonto de sair tocando a bola lá de trás, né? Quem que estava armando o jogo hoje era o Rudiger, pô. O Rudiger estava indo lá no meio campo tentar armar jogo, porque a bela adormecida perdeu o salto alto dela naquele calcanhar estúpido lá, acho que ele deixou a chuteira ali, bicho. Porque o cara correu mancando o jogo inteiro, né?
Colocar o Mount onde que ele jogou hoje, para mim, é falar assim, ó, eu não estou nem aí para Champions League anymore, eu não quero saber se eu classifico ou não classifico. Né? Você não tem nada a ver com descansar o jogador para o jogo de sábado. Isso aí tem a ver que eu não estou mais nem aí para Champions League, pensamento de ontem. E hoje já era muito tarde para trocar o time, porque ele já tinha treinado com esse time ontem, hoje, provavelmente hoje de manhã. Então, é uma combinação disso aí. Eu já estava esperando, quando eu vi a escalação, eu falei assim, quer saber o que? O Chelsea já lavou as mãos, né? Rapaz, só para ter uma ideia, eu estava vendo o pré-jogo antes ali, e já pensou, o cara, eu sou um jogador de futebol, eu estou passando e eu olho eu vi pelo menos uns 3 cartazes com escrito RIP Chelsea, Rest in Peace, né? Ou seja, o Chelsea morreu, cara. Tá louco, né? Descansa em paz, Se não abalar o cara... Não, e a gente tem que lembrar o contexto que eu acho que desde essa época de hooligans que não tinha uma iniciativa tão mais forte, porque o futebol, a própria Inglaterra, o futebol ficou mais morno nesse sentido, de pressão de torcida. Eu acho que também deu um choque de realidade. Assim. Ficou um pouquinho mais blasé, né, Carlinhos? Todo mundo levanta, tudo bem, tudo é festa, né? Nesse cenário realmente fez sentido, porque tinha polícia pra caramba, né? Então o pessoal não tava esperando que fosse fazer carinho mesmo no porque aqui eu acho que tem esse choque de realidade, porque eu acho que pra gente daqui do Brasil possa não parecer tão forte quanto foi, porque aqui o Corinthians perde 5 seguidas, galera na frente do CT, é uma cultura diferente, né? Então eu acho que é mais pesado nesse sentido. Eu vou falar uma coisa para vocês. O pessoal aí, muita gente no Brasil, não necessariamente vocês que estão no painel aí, mas muita gente no Brasil manda mensagens para mim, qualquer coisinha, fala assim, porra, a torcida não vai lá fechar o CT, a torcida não vai lá reclamar do treinador. E eu sempre falo, o dia que a torcida do Chelsea, ou que a torcida de quem for se meter, é porque o negócio está feio. E o inglês, ele é muito tolerante, comparado com o torcedor de futebol brasileiro. Tá? Ele é fanático, mas ele é mais tolerante do que o brasileiro. O brasileiro já gosta mesmo de ir e chegar e mostrar, aparecer na Globo, né? Ô Galvão, me filma aqui, ó, eu tô fazendo bagunça aqui. O inglês, quando ele vai para a rua, quando ele vai para frente do clube, ele vai para resolver a parada. Ele não vai para ficar mostrando para a Globo, ó papai, eu tô aqui, né? Fazendo protestinho com a bandeira do Brasil e bandeira do Vai Corinthians. Aqui não, aqui os caras vão com uma razão específica. Ou você faz, ou nós arruba todo aqui. O Chelsea levou 7 mil pessoas hoje, cara. Tu sabe o que é você fazer em menos de 24 horas por Twitter e Facebook, com a pandemia, sabe? Arrastar 7 mil pessoas com um protesto que muita gente pensou que não ia dar em nada. E a polícia está de parabéns, porque foi um negócio pacífico, né? Não teve briga, não teve confusão, o pessoal cantou, o pessoal gritou, o pessoal reivindicou, até que o Peter Cech veio conversar com a nossa torcida. Tudo isso mexe com o psicológico do jogador. O jogador da Premier League não está acostumado a ver. Isso aqui não é anos 80, sabe? O jogador que joga na Premier League nunca viu isso. Acho que foi a primeira vez que um jogador de Premier League, num time grande como o Chelsea, o Liverpool, o Manchester City, né? Nem vou colocar Arsenal e Tottenham, porque aquilo lá não conta. Ele não sai de casa nem para trabalhar, quanto mundo para fazer protesto. Mas o negócio mexeu muito no psicológico do jogador, cara. Mexe bastante. E o resultado final foi uma partida bem pífia, né? Não sei se alguém quer falar mais sobre essa partida, senão já ia pular já pro jogo de sábado, pessoal. Porque eu não tenho muito o que falar do jogo de hoje, tá? Na minha opinião, até alguém se quiser trazer, minha visão de futebol com 11 contra 11, porque quando a gente tomou 5 do West, a gente tava ganhando e foi expulso, jogou praticamente segundo tempo mais 15, né, do primeiro tempo com um jogador a menos. Agora, eu achei a pior partida, cara. O Chelsea não criou nada, escapou de tomar 2 gols, aquela bola do Lallana eu vi lá dentro. A do Welbeck, então, com o Jorginho sai, meu amigo, que coisa ridícula. E assim, como o Vô falou, quem mais criou e deu o lançamento certo foi o Rudiger. O Rudiger subindo pela esquerda,
não funcionou. Não deu liga, né, Carlinhos? Meio campo não funcionou. O vovô quer falar uma coisa aí? Quando eu vi Lallana e quando eu vi o Welbeck na escalação do Braga, eu falei assim, ei, Cáspita, esses caras têm Dá um trabalho, né? Tem maneira de dar trabalho para nós, tem maneira de fazer gol contra nós. E da maneira que o Chelsea estava jogando, eu falei assim, ei, olha o golzinho do Welbeck e do Lallana chegando aí, quase. Não, e o Lallana dava trabalho pro Chelsea nos piores momentos do Liverpool. Não era esse Liverpool bom. Exato. Trabalho com Liverpool ruim. Só tem um cara que eu acho que dá mais chato do que o Lallana, do que o cara do West, né? Que faz gol na gente agora direto, que esqueci o nome dele. Mas quem lembra do Titiarito Hernandes? Não. O que fez o gol do West Brom, agora que ele só fez, acho que 6 gols na Premier League e 6 em cima do Chelsea. Eu sei em cima do Chelsea. Eu esqueci o nome dele agora, mas antes de acabar o show, né? Fez 2 gols agora em cima do Chelsea, Carlinhos. E agora o Titiarito também, cara, era um cara chato de jogar contra o Chelsea, hein? Cara, ele entrava no finalzinho, o Chelsea ganhava de 3-1, o Titiarito deixava o dele, cara. O Titiarito Hernandes foi uma pedra no sapato. O que aquele cara enchia o saco, velho. Pessoal, derby Londrina contra o West Ham. O que esperar? É aquela máxima, né? O jogo de 6 pontos. Né? Eu acho que a gente faz 3 e não deixa eles fazer 3. E realmente agora né, cara? Que eu acho que é a nossa oportunidade aí de cravar entre os 4 e aí ficar. E aí não sai mais e acabou com esse papo. A gente vai jogar a UEFA Champions League sim o ano que vem e bora lá, né? Edrei, o que esperar, cara, para esse jogo contra o West Ham, cara? Olha, por incrível que pareça, eu tô tranquila. Como o Vovô falou, essa situação da Champions League agora está resolvida, né? O Chelsea lá assinou o termo que caiu fora. E, cara, o Chelsea contra time grande vai bem, cara. Então, assim, os caras estão pegando uma energia, não sei de onde, mas os caras, tu vê que é outro jogo, né? Então, eu tô tranquilo. Eu sei que o Chelsea vai vir com força total aí, né? Provavelmente vai vir já de volta com o Mendy, né? O Thiago Silva deve estar no meio de novo. Aí aquela duplinha ali, né? Provavelmente Jorginho e Kovacic, ou Jorginho e Kanté. Aí lá na frente os nossos, né, cara, jogadores top lá, que é o Havertz provavelmente vai ficar na frente. Daí vai com o Mount jogando bem também, botando lá na frente. E o Pulisic parece que voltou, né? Do Polividro, meu amigo Felipe. Parece que ele tá voltando, né? Tá voltando, tá jogando e, cara, hoje não dá pra pôr na conta dele, né? Hoje o que me preocupou foi ele caindo com dor lá. Quando ele coloca a mão na perna, meu amigo, só faltava o Polividro machucar de novo. Mas tá aguentando porrada agora também, né? Tá apanhando bastante, tá ficando de pé. Carlinhos, contra o West Ham, cara. O que esperar dessa partida? Eu acho que é isso. Os caras tá azedo, né? O time deles tá azedo. Eu acho que é isso que a gente tá falando. Eu acho que tudo que a gente falou durante esse papo corrobora o momento de agora, que o Chelsea agora já sabe a posição dele. Na verdade, até hoje tá meio complicado, a gente não sabe direito assim, ao certo, mas a gente já tem um norte sobre a próxima Champions League. E agora, esse jogo de sábado tem mais importância ainda por conta desse tropeço no fim de semana, nesse meio de semana. Então, eu acho que a gente tem todas as nossas peças, eu acho que é muito importante. E, querendo ou não, a gente vai pegar pedreira pior depois disso. A gente vai jogar contra o Fulham depois, só que depois é Arsenal, Leicester, Manchester City. Nosso final de temporada vai ser pesado. Então a gente tem que se impor. Como a gente se impôs no jogo de ida, no jogo da primeira fase, que era quando o Lampard estava numa fase ruim, inclusive. A gente meteu 3-0, mesmo o time numa fase ruim. Eu acho que então o Chelsea tem que se impor. A gente sabe fazer isso. Vi alguém comentando no grupo também, pô, o Chelsea só sabe jogar no contra-ataque. Quando o time menor não consegue. A gente jogou contra o Crystal Palace outro dia, se impondo. A gente tem jogadores bons o suficiente para isso. E eu acho que é muito mais questão de postura. Eu acho que o Tuchel é um cara muito inteligente, que às vezes ele até se subestima demais enquanto clube.
E às vezes a gente consegue fazer esses resultados que parecem serem absurdos depois, sei lá, ganha de um Atlético de Madrid na quarta e perde no time No sábado de de 5 sábado, de 5 do time rebaixado, né? Eu acho que tem um pouco, eles subestimam, eu acho, um pouco esses times menores, mas eu acho que a partir de agora é só jogo pesado, é só jogo grande, então acho que o Chelsea vai sério, e eu acho que a partir de agora vai ser é capaz do Chelsea perder do Fulham, ganhar do Arsenal, do City, do Leicester, mas eu acho que agora sábado vai ser o jogo para a gente se confirmar, enquanto eu acho que vai ter até uma resposta assim, em campo, que o Chelsea agora desistiu dessa ideia e vai lutar por uma vaga na Champions, porque ainda tem que lutar por uma vaga na Champions, né? Ainda tem isso. Tem mais essa barreira, né, cara? Depois, logo na sequência, é terça ou na quarta contra o Real? A gente joga no sábado e Dia 27, terça. na terça, né, cara? Cara, é perto, hein? Vovô, o West Ham tá vindo de derrota, se não me engano. Deixa eu abrir aqui. Isso. Derrota, né? 3-2 e ganhou num jogo que eu vi normalmente foi um jogo mandrake do Leicester, né? Um jogo que, se não me engano, deu 5 ou 6 chutes no gol, fez 3, tomou 16, 17 finalizações do Leicester e ainda conseguiu ganhar e perdeu do Newcastle, né? Cara, o bicho papão é grande, mas eu vou pegar uma fala que você trouxe contra o Leeds, tá? Esse tipo de jogo é o jogo que vai ser fechado, é um jogo decidido no detalhes, né? Quando você trouxe o Leeds, né? Porque o Leeds é um time de meio de tabela que a gente vai passar o carro. Como é que você vê esse jogo aí? E é um adversário, tem uma rivalidade extra-campo também, né, vovô? Tem uma rivalidade grande, né? Leste, que é onde eu estou aqui, contra o West, que é o bairro do Chelsea, né? Então é uma rivalidade muito grande. As torcidas gostam de brigar entre elas, tanto dentro e fora de campo, né? Vai ser um jogo muito truncado, vai ser um jogo muito difícil para a gente, porque agora o West Ham tem 1 ou 2 jogadores ali muito rápidos que pode desconcertar. Tem um particularmente ali que está em muito boa fase. Quer dizer, você não pode dar essas bobeiras que você deu para o Brighton hoje, porque os caras vão fazer gol. Então, uma diferença você dar uma bobeira que você deu hoje contra uma equipe contra o Brighton e ficar no 0-0, ou você jogar como jogou hoje e der a bobeira que você der contra o West Ham, você vai tomar gol. É a fase do Lingard, né? Lingard. Lingard, então, se ele mirar no escanteio, ele acerta no ângulo, né? Eles estão com mais motivação do que a gente, praticamente, né? Eles não tiveram todo esse auê que tiveram aqui esse fim de semana aqui, perderam o jogo. Eu nunca pude, assim, até converso com o pessoal aqui do bairro, porque a maioria é torcedor do West Ham. Eu nunca vi um time tão inconsistente como o West Ham. Você nunca sabe o tipo de time que vai entrar em campo. Eles podem entrar bem fechadinho, pressionar você, e nos últimos 10 minutos eles apagam e tomam 3 gols. Ou eles podem vir como uma bala e fazer 3 gols em 10 minutos. É impressionante um time que é como uma gangorra que é o West Ham. O West Ham é a gangorra inglesa. Você nunca sabe o West Ham que vai entrar. E eles vão entrar muito motivados, porque é um derby, porque eles precisam da vitória para passar para o G4, né? É a primeira vez que eles estão com tanta chance assim de classificar para uma Champions, então eles não vão deixar passar, né? O pessoal, a torcida deles está muito motivada, estava conversando com 1 ou 2 hoje de manhã sobre o clássico, e eles garantiram vitória deles, falam que eles vão ir com tudo, e eu acredito que eles vão ir com tudo contra o Chelsea. Mas no final eu acho que se o Tuchel não começar a fazer gracinha, né, e começar a colocar jogador que não tem que colocar, e tentar formação, e tentar isso, e tentar aquilo, a gente tem muito mais qualidade técnica, né, para ganhar esse jogo, né? E agora, focado no Champions League, a gente precisa, porque vai jogar Champions League, então o foco volta outra vez para
para a classificação. Eu acho que a gente ganha. Eu vou até arriscar um palpite aqui, eu vou arriscar um 2-0. 2-0 para fechar. Carlinho, para fechar com o West Ham, tá cedo para falar, mas eu acho que não vai ter mais resenha essa semana, a gente vai mandar na sexta-feira lá no Insta do Chris. Para fechar, cara, quanto você arrisca aí nesse derby? Eu acho que vai repetir o placar do primeiro turno, vai ser 3-0. 3-0, boa. Edrei? Eu acho que dá 3-1 pro Chelsea. Eu vou ficar com 2-0 também. Eu acho que se o Tuchel... Não, eu acho que vai ser 3-0. Eu acho que vai ser 3-0 e não vai jogar bem ainda. Vai ser um jogo mais ou menos. Vai ser 3-0. Carlinhos, você que é um fanático de táticas, cara. Eu gosto muito do treinador do West Ham, né? O David Moyes, né? Ele é um dos dos treinadores do Reino Unido, o vovô que manda bem, né, cara? Se não me engano, eu não sei se ele é inglês, já fala galês, escocês. Eu sei que ele é do Reino Unido, né, cara? Mas é um dos melhores, né, que tem hoje, que é da região, né? Ele é escocês. É um técnico bom, eu gosto dele, eu gosto do Moyes. Ele é um técnico que ele joga com o que ele tem à disposição dele, quer dizer, ele não tem muitos recursos, o time não tem muito dinheiro, mas ele consegue extrair o pouco que ele tem e transformar numa equipe competitiva. Essa é a qualidade dele. Tanto no West Ham como no Everton, como ele sempre fez isso. Ele jogou com muito poucos recursos e está sempre lá na disputa entre o top 10, né? Então, para mim, como o Chris falou, ele estava na ponte estudando o Chelsea. Vai retrancar tudo. Então, ele é estudioso mesmo, cara. Eu vejo o povo falar bem dele mesmo. O Chris adiantou um pouquinho, como eu falei assim, ele é muito bom técnico, taticamente, ele coloca o time, ele monta o time dele de acordo com a oposição, tá? Ele estuda o jogo, como o Chris falou, foi lá no Stamford Bridge, ele estuda o oponente, ele sabe como que vai chegar. E eu gosto dele como técnico. Eu acho que se ele tivesse um pouquinho mais de dinheiro, ele montaria uma boa equipe. Eu acho que ele pegou a experiência com dinheiro muito cedo. E foi pro Manchester United ainda meio cru, assim. Foi por isso que ele não foi tão Deu bem. Essa queda, né, Carlinhos? Talvez se ele pegasse como fez agora o West Ham, passando pro Leicester. É muito difícil você sair de um time que tá mediano, mediocre, e ir para um time como o Manchester United. A escada muito grande, né? Foi o que aconteceu com o nosso Lampard. É o que aconteceu com o nosso Lampard. Sair de um time como o Derby County e, direto cair no Chelsea. O Everton do Moyes era aquele do Barkley e do Lukaku? Era, né? Jogava bonito, né? Depois ele foi pro United e não conseguiu nada com o United, né? Mas olha a diferença. Aí pro Everton, pro Manchester United é a mesma coisa que você sair de um Derby e pro um Chelsea. Quer dizer... a gente não pode esquecer, né? Que quem aposentou foi o vovô lá, né, bicho? O vovô lá fez uma falta desgraçada, né? Do United? Depois disso daí... Pra tu substituir o vovozinho lá é pesado, meu amigo. Só o nosso vovô blogueiro que poderia substituir ele à altura. Acho que o Ferguson talvez seja o maior técnico da história, né? Também tem esse nível, assim. Sim. O cara vira Sir, né, cara? Não é pra qualquer um, né, velho? É outro nível daí, né, cara? E tem, no futebol tem muitas essas brincadeiras, né? De ser Sir. Só que nesse caso não era uma brincadeira, não era uma brincadeira. O cara ganhou a bênção da realeza, né, cara? Ele é um Sir de verdade. Se não fosse o Alex Ferguson, cara, a gente podia ter mais uns 3 ingleses aí na mão, viu? Porque esse velho incomodou nós, cara. Puta que pariu. E tinha o Time Ferguson, né? Que o jogo não acabava enquanto ele não fizesse assim. Lembrando até sobre esse lance da Premier League, ele foi super importante, porque ele fez o Manchester United ser muito competitivo a nível europeu desde o final dos anos 90, né? E nos anos 2000 ultrapassou tudo. Então, eu acho que ele também foi muito importante para a pavimentação do que é hoje a Premier League, né? Enquanto a melhor
competição nacional do mundo. Assim. Então ainda tem isso, pô, o cara... Aí realmente aí não dá pra competir, né? Contra uma sabe qual foi a história do Ferry Time, cara? Qual? Eu lembro bem, uma vez o juiz deu tipo 2-3 minutinhos só, o jogo parou bastante. Cara, o Ferguson ele é um cara assim mais comedido, né? Ele saiu do banco e quase foi lá bater no juiz, cara. E depois daquele dia ali, os caras começaram a dar 5, 6, 7. Verdade, ele saiu do banco. Não, eu lembro. Foi lá, quase agrediu o juiz, cara. Eu lembro porque eu via bastante jogos também da Premier League. Quando tem na TV, vai e é impressionante. É impressionante como o jogo do United sempre tinha mais de 3 minutos do que aqueles protocolares 2, 3 minutos, né? Se tivesse perdendo, ia até 12, 15. Ficava jogando uma prorrogação ali até os homens empatados. Brincadeira. Senhores, valeu pelo papo. Então, valeu. Feliz por estar de volta, né, na Champions e aí continuar, né, nessa trajetória que o vovô trouxe, né, que história muito bonita, cara, que acho que foi bem legal esse começo de papo. E triste pelo resultado de hoje, pela bolinha, mas como o Carlinhos trouxe essa visão, cara, nem tudo está perdido, tem ainda a esperança, ganhamos um pontinho e estamos no G4. Então, bora partir para cima do West Ham, vencer e aí fincar os 2 pés e para a próxima temporada tá na Champions novamente. E quem sabe por que não, né, como campeão, né, da Champions aí que aí a história estão batendo, né? As coincidências com 2012 está batendo, né? Tá tudo no caminho. Eu já até comprei duas de cada para poder fazer uma personalização da Champions e a outra da FA Cup, né? e vai ser com o nome do Werner, viu, Andrei? O Werner tá guardando os gols para fazer gol importante. Para vocês que gostam de colecionar camisa aí, ó, na final da FA Cup eu quero ver todo mundo com as camisas favoritas da FA Cup, ó. Eu quero ver vocês colecionadores de camisas aí, ó. Eu já mandei a minha, eu já comprei, mandei a minha, a final de 97, né, da FA Cup. A camisa tá chegando, o Cris já tem a dele. Você aí, ó. A amarelinha de 2000. Vocês são magnatas. Eu só compro as minhas quando aparece no Enjoei por 100 pila. Essa aqui, o cara vendendo a camisa autografada do Davi Luiz ali por 100 pila, velho. Deixa comigo. O cara tava com tanta raiva do Davi Luiz que vendeu por 100zão, cara. Deixa que eu compro, cara. O Davi Luiz é ruim. Bota o Romércio na zaga, pô. Galera, Valeu. Valeu, Edrei. Valeu, vovô. Carlinhos, brigadão pelo papo. Até a próxima. Beijão, desculpa os palavrão aí. Se a mulher botar você para dormir no sofá, pode ligar aqui que eu te controlo, bicho. Não tem problema. Valeu, vovô. Abração, galera. A minha